Amém? Vamos ler? Hoje eu separei aí algumas parábolas pequenas que estão próximas daquele texto do trigo e do joio que nós lemos. Porque Mateus traz a parábola do semeador, depois já em seguida a parábola do trigo e do joio. E nós temos essas parábolas pequenas aí também já, não é? Aí em volta disso, não é? Em volta e continuando. Amém? Vamos ler? Ó, verso 31. Vou ler, depois os irmãos lê e as palavras que eu identificar mais difícil a gente escreve na lousa. Outra parábola lhes propôs, dizendo. Aí você vê que tem 2 pontos aí, né? O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Note que o verso 31 ele termina com ponto e vírgula. O pensamento mesmo vai acabar lá no verso 32. Tá? Então, o verso 31 e 32 é uma fala contínua ali, é uma afirmação. É os dois juntos. Não é? Então, vamos ler de novo. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Pode ler. Outra parábola lhes propôs, dizendo: Lê depois, senhor. o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Amém. Para o senhor José. Outra Parábola lhes propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Amém. Vamos ler de novo, senhor José. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Amém. Eu acho que o irmão não lê melhor por causa do óculos, viu? Esse óculos eu acho que está fazendo falta. Mas eu vou essa semana, acho que vai. É. Hoje eu mando fazer, eu tenho que fazer 2. E meu ainda não. Mas já fui em tanto lugar para impressão. Amém. Fique em paz. 32. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Pode ler. Qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e Faz-se isso. uma árvore de sorte que vem as árvores do céu e se Aninham. Amém. nos seus ramos. Amém. Vamos lá, senhor José. O qual Realmente menor
de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se. Repete comigo, seu José. Faz-se. Isso. Uma árvore de sorte que vem as aves do céu. Isso. E se aninham nos seus ramos. Amém. É ramo mesmo, né? Ramos. Agora vamos para a parábola do fermento. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz Isso. em 3 medidas de farinha até que tudo esteja Levedado. Isso. Outra Parábola lhes disse: o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas isso de farinha até que tudo esteja levedado. Isso. Agora a parábola do tesouro escondido. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém. Também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai vende tudo
quanto tem e compra aquele campo. Amém. Agora a parábola da pérola de grande valor. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante que busca boas pérolas. Amém? Pode ler. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Boas pérolas. Boas pérolas. Isso. outro sim, o reino do céu é semelhante ao homem. Negociante Que busca boas boas pérolas. Amém. 46. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Isso. encontrou uma E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Comprou-a. Amém? A parábola da rede. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que lança ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. igualmente o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha todas as qualidades de Deus. Amém. 48. E, estando cheia, a puxam para a praia. Note que tem um ponto e vírgula aí, né? E, estando cheia, a puxam para a praia. E, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. E, estando cheia, a puxa para a praia. E, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. 48, isso. Estando E, estando cheia, a puxam para a praia. e
assentando-se. Vamos de novo. Assentando-se. Isso. Apanham Apanha para os cestos os bons, bons, os os ruins. ruins, tem um S, né? Isso, os ruins Porém, lançam fora. fora. Lê de novo. Lançam fora. Fora. Isso. 49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus De entre os justos. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão. Vamos de novo, José. E separarão os maus de entre os justos. Vamos lá. Os justos. Amém. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Note que o 49 e o 50 é uma frase só, porque o verso 49 acaba com vírgula. Tá vendo? Então a frase só acaba no 50, tá? Então vamos lá, no 50 agora. Pode ler. Lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Agora a parábola aí do dono da casa. E disse-lhes Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E disse-lhe Jesus: Entendeste todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Vamos voltar nesse final, irmão Manuel. Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Disseram-lhe, sim, Senhor. Vamos lá, ó. Disseram-lhe, vem junto comigo. Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Sim, Senhor. Amém? Tá precisando de água aí já? Essa máscara aí, se eu começar a falar com essa máscara, minha voz corta. Daqui a pouco ela já tá. Vamos lá, senhor José? E disse-lhes
lhes. lhe, Jesus. Jesus. Entendestes. Todas Vem de novo nesse entendestes. entendestes, Entendestes. entendestes Todas todas estas coisas, coisas disseram-lhe disseram-lhe ele, eles. sim, Senhor. Sim, Senhor. Amém. 52. E ele disse-lhes: Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Pode ir. E ele disse-lhe, Disse-lhes: por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Amém. E ele disse-lhe, por isso, Vamos lá de novo, Sr. José. E ele disse-lhes. Disse-lhes. Lhes. Por isso Todo o escriba. Eu vou lendo na frente, o senhor vem junto comigo. Todo. O olho começa a embaralhar. Já faz um tempo que o senhor está lendo e sem óculos. Vamos lá. Por isso, no 52. Vamos começar então No comecinho. comecinho. No 52 no comecinho. Aí vai acompanhando. E ele disse-lhes: Por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira dos seus tesouro coisas novas e velhas. Amém. 53 agora. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. Amém. E aconteceu que Jesus concluindo estas parábolas retirou dali. Amém. Fique em paz, que é uma progressão. Eu estou dando, assim, sabe, pela forma que, às vezes, na hora que você está vendo a letra aqui, você conhece a letra. Mas, quando você vai juntar ela aqui... Fique em paz. O som sai diferente. Fique em paz, que é só uma questão de tempo. Aí o senhor vai acostumando com as letras.
que cada vez eu quero. Fica tranquilo que vai. Bom. Bom, vamos lá. Percebe aí que nós temos, né? Nós temos Mateus 13, aí nós temos 31 e 32. Aí nós temos a parábola do grão de mostarda. Parábola do grão de mostarda. Depois já nós temos em Mateus 13, 33. Pode ver que é uma continuação, né? A parábola do fermento. Depois nós vamos pular, né? Nós vamos ter um intervalo aqui. Mateus 13, 44, né? A parábola do tesouro escondido. Aqui, ó, do 34 ao 43 é aquele intervalo que nós temos e entra, nós temos uns versículos e entra na explicação. Nós temos aqui alguns versículos, né? Aí depois nós temos a explicação da parábola do trigo e o joio, ou o joio e o trigo, não é? Aí depois nós temos em Mateus 13, 45 e 46, a parábola da pérola de grande valor. Que existe uma divergência aí de interpretação de autores. E depois, em Mateus 13, do 47 ao 50, nós temos a parábola da rede, que você vai ver nessa parábola da rede o mesmo acontecimento na parábola do trigo e do joio. Note que tem a questão aí dos anjos, a separação, e termina com ali haverá, né, e lançar a alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então você nota que está ali no mesmo pensamento ainda, né? E aí nós temos Mateus 13, 51 até o 53, a parábola, o dono da casa, né? Nós temos aí, é uma parábola que eles colocam, hein? Explicação, parábola do tesouro. Ele coloca, deixa eu ver aqui se aqui ele coloca como parábola. Não coloca como parábola, né? Coloca o dono da casa. O dono da casa. Né? E aí o texto diz que aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. Dá a entender que essa conclusão de parábolas começa lá na parábola do semeador, porque o capítulo 13 de Mateus, ele começa com a parábola do semeador,
depois a parábola do trigo e do joio, depois ele entra na parábola do grão de mostarda, do fermento, aí vai para a explicação da parábola do joio, depois vai para a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede, e vem para essa fala de Jesus aqui, o dono da casa, né? Que ele vai falar, entendeste todas essas coisas? Pergunta, né? Aí disseram-lhe eles, sim, Senhor. E ele disse-lhes, por isso, todo escriba, aí vamos meditar um pouquinho agora em cada texto aqui, né? Meditar um pouquinho aqui em cada texto. Vamos para a primeira parábola, né? A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus. Então Jesus vai falar aqui que o reino dos céus. Note que ele fala isso no plural, né? É semelhante. Aí ele vai trazer que é semelhante ao grão de mostarda. O que acontece com o grão de mostarda, né? Que o homem pegando nele, semeou no seu campo. Aí Jesus fala, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos, né? Então é uma semente pequena que faz-se uma árvore. Que chega ao ponto de aninhar nos seus ramos as aves do céu. Essa grão de mostarda aí eu andei pesquisando, mas a pesquisa que eu fiz ainda não foi conclusiva. Porém, nós temos a mostarda hortaliça, não é? Que é menor, pequena. E aqui Jesus está trazendo uma que cresce ao ponto de aninhar, né, nos seus ramos as aves do céu. Eu penso que Jesus está falando, né, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Eu penso que ele está trazendo aqui uma comparação, mostrando, não é, que o grão de mostarda, que o reino dos céus, está trazendo uma comparação com o grão de mostarda, que é uma semente. Eu vejo toda semente é pequena, insignificante, perto da árvore que produz, não é? Perto da hortaliça que produz.
Mas aqui Jesus não traz que só é algo que vai alimentar uma pessoa, mas também vai servir de ninho para aves, não é? Então tem uma proporção maior ainda do que uma hortaliça, não é? E o homem semeou no seu campo. Então, eu vejo assim que o reino dos céus ele começa pequeno. Ele começou pequeno, o reino dos céus, no caso aí, não é? Essa proclamação, não é, que é chegado o reino, não é, de Deus, chegado o reino dos céus. Porque Jesus vai falar, né, se eu expulso demônios e curo enfermos pelo poder de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Então é algo que começa pequeno, mas se torna grande. E não só um alimento, mas também a ponto de aninhar aves, não é? Se eu não estou errado, na passagem de Nabucodonosor, nós temos alguma questão aí de aves se aninhando em árvore também. Então é uma linguagem aqui, não é? De aninhar pessoas, né? Eu acredito que é alguma coisa assim. Mas as parábolas aqui, elas vão começar a afirmar, não é? O crescimento do reino dos céus e a importância, o tesouro que é. Eu vejo assim, aqui elas não são muito... Eu até andei lendo uns comentários sobre elas, que não é muito conclusivo, não. Elas, não é? Depois que nós começar a olhar uma por uma, e depois, quem sabe, a gente tem um entendimento melhor nessa amarração delas, né? Então, primeiro vamos olhar uma por uma, não é? Aí nós temos a parábola do fermento. Aí Jesus vai dizer de novo que o reino dos céus é semelhante. Semelhante a quê? Ao fermento. Que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Então eu entendo que o reino dos céus é semelhante ao fermento. No que sentido? O fermento, quando ele é colocado na massa, nós temos uma quantidade de massa. Quando nós introduzimos o fermento nessa massa, o fermento ele traz esse levedar e ele traz volume, não é? Uma massa de pão, uma massa de bolo sem fermento, se você levá-la no forno, ela batuma e não serve de alimento. Então é necessário que ela venha a inchar, não é? A fermentar. Pegando, quando fermenta, não só cresce, mas dá forma. Não é? Quando um bolo cresce na forma, ou um pão cresce, não só cresce e fica um alimento leve e palatável e possível de se alimentar, porém também ele toma forma. Não é? Ele vai dar forma nisso. Então, o reino dos céus, quando entra em nós, ou quando ele entra no mundo, ou quando ele entra onde é permitido, não é? E ele cresce, ele proporciona algo que, se não fosse através dele, não teria formato e nem seria possível você alimentar dele. Porque você pode até se alimentar de um pão sem fermento, porém tem que ser muito fino. Que é aqueles pães que as pessoas que andam no deserto comem.
Ele faz aquele pão, aquela massa, bate bem, deixa bem fininho e assa na brasa. Mas ele não... Mas você não tem algo que ganha forma, sabe? Ganha volume, sabe? E a pessoa só come aquilo mesmo porque está num momento ali que não é possível também dele ter o manuseio do fermento, né? Porque Deus só exigiu que o povo não comesse pão com fermento na Páscoa. Que eram os pães asmos, pão sem fermento. Por quê? Porque o fermento também tem conotação também, não tem uma conotação boa também, o fermento. O fermento, ele, não é? Ele tem uma conotação, quer ver, de iniquidade também, não é? Então, ao mesmo tempo que você pode usar o fermento para um crescimento de iniquidade, você pode usar ele para o crescimento da equidade, que é o contrário de iniquidade, que é a santificação. Você se abster de coisas que Deus não aprova, não é? Que são impuras. Mas aqui Jesus está trazendo que o fermento, não é? Ele é semelhante, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Então eu vejo, porque gera muito conflito, não é? Entre as pessoas aí, os teólogos. Mas eu vejo que aqui, nesse momento, Jesus está usando o fermento para mostrar o crescimento do reino. Porque dependendo a questão ali, no mínimo, aquela massa ela vai para 2 vezes, até um pouco mais de 2 vezes, aquele tamanho que ela estava sem o fermento. Não é? O bolo mesmo, a minha experiência com o bolo é que ele cresça pelo menos 2 vezes. Eu tenho uma medida de massa, mas na hora que o fermento leveda ali, eu tenho duas medidas daquilo quando termina de assar. E se não fosse através daquele fermento levedando, ganhando forma, aquela massa não ficaria leve para mim me alimentar dela. E ele acaba até me ajudando, que aquele alimento me faz bem agora. Porque se eu assar um bolo sem fermento, ele embatuma, ele fica todo, não é? Fica um negócio difícil de comer, difícil de saborear. Então eu vejo que aqui, nesse momento, o fermento está sendo usado por um lado bom. Porque vai ficar mais palatável o alimento, que é ali o alimento é o reino dos céus, não é? Que é o evangelho, a palavra de Deus, que é não é? Essa transformação que vem através da palavra, através da pregação da palavra. Então eu vejo que aqui nesse momento é um momento bom. Então por isso que você tem que ler o texto e entender em que sentido está sendo usado. Porque também o fermento pode ser usado por uma questão também de impureza, de iniquidade também, porque ela também cresce também. Ela pode chegar a crescer também. Não é? Se a igreja ela começar a se retrair, as trevas, o domínio das trevas, ele começa a crescer. Porque alguém tem que crescer, alguém tem que tomar espaço. Por esse motivo que a igreja não pode recuar. Porque a igreja tem aquele que é maior e mais poderoso do que as trevas. Então, a igreja ela tem poder de crescimento em Jesus. Paulo vai escrever numa das suas cartas que ele semeou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, a gente planta, o outro rega, não é? Às vezes a gente vem a falecer, ou a gente vem para ir para outro lugar, mas um semeia, o outro rega, continua, não é? Se dedicando para que aquilo cresça, para que aquilo tenha vida, mas o crescimento quem dá é Deus. Não é? Então, a parábola do tesouro escondido.
Essa aqui também tem uma... Não, dessa aqui não. Também o reino dos céus, novamente, o reino dos céus. O judeu, ele vê muito essa questão de céus. Ele vê o primeiro céu, esse céu que nós vemos, não é? As nuvens ali. Pois ele vê o segundo céu, que é o espaço, e o terceiro céu, que é a morada de Deus. Então, o reino de Deus, ele não está limitado a um céu, está limitado a todos os céus. Porque isso aqui é uma visão do judeu já, sabe? E uma outra coisa também que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o seguinte, ó, reino. Está usando a palavra reino já pela terceira vez aqui. Se existe um reino, existe um rei. Se existe um rei, existe servos. Se existe servos, existe... E todo reino precisa ter um exército. Todo exército vai ter general, acho que é isso, né? Capitão. Enfim, eu estou dando esses nomes aqui para mostrar a hierarquia. Tá? Capitão e soldados. Então, num reino, nós temos aqueles que produzem. É assim que eu vejo uma monarquia, né? Para não ser profundo. Nós temos os servos e os conservos, aquelas pessoas que trabalham, produzem, não é? Tem para o seu sustento e faz a contribuição para o rei. E o que acontece? Porque esses servos e esses conservas precisam contribuir para o rei, por quê? Porque o rei precisa manter um exército. Porque o exército vai proteger o reino e conquistar reinos, não é? Então o exército entra com a proteção e também com uma conquista. Certo? Então todos aqui trabalham para o reino. Entende? Então todos aqui estão trabalhando para o reino. Para o rei desse reino. Então, esse reino, quando nós lemos o reino dos céus, é semelhante. Não é? Então, nós temos que entender que existe um rei, que existe toda uma hierarquia para que aconteça esse reino. Tem muitas pessoas que falam assim, se Jesus reina, por que ainda tem, não é, todas as mortes, todas as maldades, né? Deus já falou que não é para colher o joio antes da hora. Amém? Amém? Deus já falou ali na parábola que não é para colher o joio antes da hora. Agora tem uma coisa também. Quando o exército trabalha e conquista um reino, uma província, uma área que está sendo governada por um outro rei, o rei, normalmente, ele vai à guerra, porém ele fica protegido. Por quê? Porque a guerra acaba quando o rei morre. Assim é o princípio do jogo do xadrez. A guerra acaba. Se o rei morrer, a guerra acaba. Então, quando o exército conquista uma área governada
por outro governante, então entram-se os soldados, os capitães, o general prepara tudo para que entre o novo rei. Porque eu não posso entrar com o rei se eu não preparar a área. Eu não posso expor a pessoa do rei. Por quê? Eu guerreio, conquisto, trabalhamos para o crescimento do reino. E para existir um reino, precisa existir um rei. Então, o que nós, a igreja, está fazendo hoje? Vem chegando o rei. Vem chegando o rei. Então, dentro da igreja, nós temos aqueles que servem, aqueles que edificam o reino, que edificam a igreja com os seus dízimos, com as suas ofertas, com os seus bens. E existe aqueles que guerreiam. Nós temos os evangelistas, nós temos algumas pessoas que não são tão bem remuneradas, que não trazem tanto valores para a igreja, porém, eles trabalham na edificação, na preparação de soldados, não é? E muitas vezes essas pessoas que preparam, elas vivem no reino, mas elas não são aquelas pessoas que mais injetam para que o rei tenha recurso para enviar o seu exército e manter o seu exército guerreando e conquistando. É isso que as pessoas precisam entender. Algumas pessoas são chamadas para ser servo e conservo, para que venha dispensar no reino, para que o reino possa sustentar exército para conquista e proteção e para a guarda desses servos e conservos que estão dentro do reino. Então existe toda uma hierarquia para existir um reino. Cada um é chamado para servir numa parte do corpo. Então Jesus está falando do... Eu achei isso aqui, o Espírito Santo ministrou no meu coração. E agora me lembrou aqui de novo. Então eu trouxe aqui para os irmãos. Que é bom também que fica registrado, né? Para quem vier aqui a ler, estudar esse estudo. Então, para existir reino, precisa existir rei. Para manter esse reino, precisa ter toda uma estrutura. Então, novamente, lá no tesouro escondido, a parábola do tesouro escondido, em Mateus 13:44, vai dizer que o reino dos céus, novamente, Jesus vai usar reino dos céus, né? É semelhante a um tesouro escondido. Não é? Num campo. Lembra que campo, lá nas parábolas lá atrás, o campo é o mundo. É esse planeta que nós estamos. Não é? Então, esse reino é semelhante a um tesouro, não é? Que está num campo. Então, o que acontece? Quando um homem acha, né? Ele achou esse tesouro, ele esconde novamente e para a alegria dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo para que ele tenha esse tesouro, né? Aqui eu acredito que Jesus está trazendo a figura, não é, de um homem que busca por um tesouro. E eu andei lendo nos comentários aqui que
as pessoas antigamente não tinham banco, não é? Então achava um lugar, colocava num baú, enterrava lá na terra, e às vezes essa pessoa morria e o dinheiro ficava lá. Algo acontecia com essa pessoa, com a família, e o tesouro ficava lá. Então eu acredito, não é, que Jesus está trazendo aqui que o reino dos céus, ele é valioso. Que chega ao ponto de valer vender tudo o que tem para adquirir o lugar, mas para adquirir o lugar por conta que ele sabe que nesse lugar existe um tesouro. Por conta do reino do céu ser valioso, a pessoa se desprende de tudo o que tem para ter esse tesouro, para estar nesse reino dos céus. Por quê? Porque nós podemos ser abastados, sermos ricos em Cristo Jesus? Sim, podemos. Mas para nós sermos ricos, precisa existir um propósito. E outra, precisa existir um amadurecimento que esse tesouro não vai nos corromper. Certo? Aqueles que foram chamados para financiar a obra e através, não é, da sua empresa, através de lucros, essa pessoa tem uma vida boa, porém não pode se esquecer que ela tem que aquilo não é só para o seu bel prazer, não é só para o seu prazer. Ela vai ter uma vida melhor, mas aquilo é para que ela seja financiadora do reino. Lembra agora há pouco a figura dos servos e conservos? Para que o reino tenha como sustentar o seu exército, para que o reino tenha um poder de compra, um poder, não é, financiador. Porque vai ter que manter um exército protegendo o reino que já está conquistado, toda aquela área já conquistada tem que ser protegida, e também tem que financiar um exército para ir buscar outras áreas e conquistar outras áreas, outros lugares. Certo? Então aqui eu vejo que nesse momento Jesus está trazendo que o reino dos céus, ele é valioso. A ponto da pessoa se desprender de tudo que tem, se desprender, não é porque eu vou aceitar Cristo, então eu vou vender minha casa, meu carro, e vou depositar no pé dos pastores, e vou esperar os pastores me dar a cesta básica, baseado lá em Atos, né? Não é isso. Mas o meu coração não pode estar nos bens materiais, eu entendo isto. Porque eu andei lendo os comentários, eles não são muito conclusivos, e daqui a pouco a gente vai começar a somar todas as mensagens para tentar entender melhor. Então aqui nós estamos entendendo passo a passo aqui das parábolas, amém? Então nesse momento eu entendo que Jesus está trazendo o valor, que é o reino dos céus. Que existe, você estar nesse reino, fazer parte desse reino, é valioso a ponto de você se desprender de tudo que o mundo te proporciona. Lembra lá na semeadura da boa terra? Que a do espinheiro, o espinheiro cresce e sufoca a planta e não frutifica por conta das preocupações desta vida. Por conta dos enganos das riquezas. Lembra? Então, os enganos das riquezas e as preocupações desta vida não te amarram a ponto dessas preocupações, os enganos das riquezas ser mais valioso do que você estar nesse reino. Você fazer parte deste reino. Aqui eu interpreto assim. Não discuto interpretação, principalmente nessas passagens. Por quê? Porque eu vejo que elas estão se amarrando. Daqui a pouco nós vamos olhar elas se amarrando as coisas. Então, nesse momento aqui, eu vejo que o reino é valioso.
que ele vale a pena a pessoa abrir mão, não é? Se ele não for abrir mão dessa necessidade de conquistar coisas, de conquistar riquezas. Não que seja pecado você ser rico, não seja pecado você ser abastado, não é? Fazer parte de uma igreja e você ser rico, ser abastado, ter uma empresa, não é isso. Mas o seu coração não pode estar nisso. Porque Jesus vai falar assim, aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, se o seu tesouro não é o reino, o seu coração também não está no reino. O seu coração está nas riquezas, nos enganos desta vida. Entende? Deixar bem claro isso, porque tem pessoas que, né, faz um alarde. Não sou nada. Eu acho que todos nós merecemos ter uma vida boa. Porém, precisa acontecer no momento certo, porque você não pode deixar de fazer parte do reino de Deus, não é? Nós temos a pérola de grande valor. Essa aqui já é um pouco mais... Essa aqui já é um pouquinho mais problema. A interpretação, principalmente porque existe uma divergência aí. O reino dos céus, novamente, é semelhante. Ao homem negociante que busca boas pérolas. Então, esse homem negociante, ele busca boas pérolas. Se é boas pérolas, elas são valiosas, não é? Ela tem uma perfeição, ela tem uma qualidade e isso faz com que ela seja boa, ela seja valiosa, ela tenha um grande valor. Então, o reino dos céus é semelhante a um homem, novamente a um homem, não é? Negociante. Não é? E esse negociante, ele é um negociante de pérolas, de boas pérolas. E quando ele encontra uma pérola de grande valor, vende tudo quanto tem. Quer dizer, ele abre mão de tudo que tem para adquirir para que ele venha adquirir a pérola de grande valor. Então, ele compra, não é? Essa pérola. Aí, nós temos, esses dias, nós tivemos um ensino desse aqui. Vou ler aqui para os irmãos as duas linhas de pensamento em cima dessa parábola aqui. Semelhante a um homem que descobriu uma pérola de valor altíssimo, vendeu tudo o que possuía para comprá-la. As duas parábolas que são encontradas em Mateus ensinam claramente a mesma lição. Alguns têm interpretado essas duas parábolas. Essas duas parábolas estão falando dessa do tesouro escondido, que nós acabamos de falar, e essa daqui da pérola de grande valor. Alguns têm interpretado essas duas parábolas como o significado que Cristo deu tudo o que possuía para comprar a igreja. Mas a maioria dos estudiosos a interpreta como significando que devemos estar dispostos a desistir de tudo o que possuímos para ganhar a salvação. O reino de Deus, a vida de Deus na alma é o tesouro escondido e a pérola preciosa. Tem sido sugerido que o tesouro escondido tipifica... Tesouro escondido é aquela parábola que nós acabamos de ver, que o tesouro escondido tipifica aqueles que, de repente, inesperadamente, encontram a Cristo. Não é? Tipo assim, encontrou Cristo no campo, não é? Enquanto a pérola de grande preço simboliza aqueles que o buscam por muito tempo antes de encontrá-lo.
Você vê que não é muito conclusivo, não é? Você vê que não tem muito o que se falar dessas parábolas. O que eu vejo é que essas parábolas elas estão se amarrando. Daqui a pouco nós vamos ver só esse amarramento delas. Estamos conversando uma por enquanto. Então aqui na Pérola de Grande Valor, nesse momento, Jesus está falando que o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas e que quando encontra, abre mão de tudo quanto tem para tê-la. Então imagina a pessoa vender a sua casa, seu carro, suas propriedades, para que tenha essa pérola de grande valor. Então aqui mais uma vez eu vejo Jesus mostrando que estar no reino dos céus é muito valioso, que você tem que tirar do seu coração tudo que você tem, porque Jesus também já falou também em passagens que se a tua esposa, teus filhos for mais importante que ele, você não é digno dele. Então Jesus realmente ele tem umas falas, se Deus quiser nós vamos ver ainda, que ele coloca um peso muito grande assim, se você me abandonar por conta que a tua esposa te largou, por conta que os teus filhos cuspiu na tua cara por amor a mim, e você me deixar por conta disso, para ficar com eles, quer dizer que eu tenho menos valor na sua vida do que eles, então você não é digno de mim, Jesus. Eu interpreto assim, dando uma conjecturada em volta disso, né, em volta do peso. Não é? Então, Jesus tem umas outras passagens também, que é umas palavras bem pesadas também, nós vamos ler se Deus quiser. Então, eu vejo isso, que no seu coração não pode ter lugar as coisas deste mundo. Então, você tem que abrir mão das coisas desse mundo, mostrando que o reino dos céus é aquilo que você buscava. E que agora que você encontrou, isso perde lugar no seu coração e o reino dos céus entra no seu coração. Então eu vejo mais um ponto onde Jesus mostra que o reino dos céus é tão valioso que você não pode ter no seu coração essas coisas em pé de igualdade. Se for ou para mim ser rico ou estar no reino dos céus, eu deixo as riquezas, os enganos do mundo, os enganos da riqueza, não é? Todo esse trabalho de adquirir bens. É claro que Jesus não quer que você fique sem uma casa, não é? Que você não fique sem um carrinho, sem você ter a sua vida. Mas é que tem pessoas que adquirem a primeira, a segunda, a terceira casa, a quarta casa, aí compra uma casa maior para poder pôr um carro para ele, um carro para a mulher, um carro para os filhos. Sabe? Então, assim, o reino de Deus nunca tem espaço. Nunca chega o momento que ele vai separar tempo, separar assim, ele nunca se contenta com o que tem. Nunca chega um momento que ele fala assim, poxa, eu tenho dinheiro para manter tudo isso e para mim viajar, para mim curtir minha família, e ainda tenho esse valor para mim dispor para o reino, lembra? Porque eu preciso alimentar o reino para que o reino possa alimentar exército. Porque exército, ele não semeia e colhe para que o reino fique rico. O exército agora, ele acampa, protege, conquista e mantém o que foi conquistado. Então ele é algo que consome do reino. E o que ele retribui de volta? Mais conquista, porque através das conquistas de novos reinos, você tem impostos, você permite que o reino fique mais rico. Automaticamente, o reino também depende agora de um exército maior, porque ele tem uma área maior a cobrir, uma área maior a proteger, e precisa ter um exército que continue à frente indo buscar conquistar novos reinos que estão sob o domínio de outros governadores. E aí, quem que nós vemos que esses outros governantes são? Servos de quem? Do diabo.
não é? Que todo mundo que é diferente do reino de Deus serve agora ao reino de Satanás e seus demônios. Então, quando nós enviamos missionário, quando nós chegamos na casa de alguém onde o reino de Deus não habita, Cristo não habita, ali é uma área que você vai ganhar para o reino de Deus. Naquele momento, você se coloca como soldado ali, para que derrube aquele governante que está ali, que não é Cristo. Entendeu? Então, aonde Cristo não governa, governa o inimigo de nossas almas. Entende? Eu passei esses dias poliflor numa outra lousa. Tira tudo isso aqui que vai secando. Vou ter que aplicar nessa daqui de novo. Aí tira toda essa tinta que vai secando. Porque eu compro a carga certa, mas... Aí nós temos a parábola da rede. A parábola da rede, né? O reino dos céus, novamente, lá, não é? Dos céus, não é? É semelhante a uma rede. Lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixe. Apanha todo tipo de peixe. Note que fala de qualidade, não é? Eu acredito que fala de espécies. Não é? E estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se, apanham para cestos bons e cestos maus. Não é? Para cestos bons e cestos ruins. Não é? Para cestos ruins. Cestos bons, assentando-se para os cestos, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será a consumação do século. Virão os anjos, separarão os maus e os justos. Esses justos aqui é porque está justificado na pessoa de Cristo, tá? Esse justo aqui é porque está em Cristo, então a justiça de Cristo está nele, então ele é justo. Porque o homem sem Cristo não consegue a justiça que Deus exige para ser achado justo diante de Deus. Então nós temos os anjos, novamente, não é? Separam e os ruins vão para a fornalha de fogo. E haverá pranto e ranger de dentes. Semelhante à passagem do joio do trigo, que está aí, não é? Entre essas parábolas pequenas aqui. Amém? Então aqui, o reino dos céus, ele é semelhante a uma rede. A rede apanhou todo tipo de espécie, certo? Então, o reino dos céus não há distinção. Ele aceita todos. Rico, pobre, dessa nação, daquela nação, enfim, ele aceita todos. Porém, se não existe uma conversão, se não existe, que nem vai cair melhor na hora que a gente fazer uma sequência dos ensinos das parábolas,
Se essa pessoa não se permitiu, lembra lá na parábola do semeador das 4 terras? Se a pessoa não se permitiu chegar na 4ª terra, que é a terra boa, que produz fruto, e ela não pode parar na terra do espinheiro. Que o espinheiro é os enganos dessa vida, os enganos da riqueza, não é? Se ela chegou na boa terra, ela produziu frutos. Então ela vai estar aqui, nos bons, nos justos. Ela vai ser trigo. Mas se ela parou no meio do caminho, não se permitiu ser trabalhada, ficou com os enganos dessa vida, então ela vai ficar aqui, ó, no joio. E ela vai ser dada como? Não. Igual aquelas pessoas que desistiram. Aí já parou lá no... Olha, eu penso assim, que Bom, nós temos o exemplo do ladrão na cruz. Eu não sei se o ladrão na cruz, eu não sei como que foi a oportunidade do ladrão na cruz antes dele cair na cruz. Mas a cruz, ela era um castigo para pessoas que eram pegas em roubos, coisas cruéis. Então a cruz era o pecado, era assim, o erro mais cruel, mais abominável que a pessoa praticasse, ia para a cruz. E as cruzes, elas eram colocadas em lugares assim visíveis para servir de aviso. Se você cometer tais crimes horrendos, esse é o fim para você. Então existia a cruz em caminhos, existia a cruz ali no caso da passagem de Jesus, que era um lugar público, um lugar que chama atenção. Então a cruz era um aviso, se você fizer esse nível, não é? É isso aqui que vai acontecer com você quando nós te pegarmos. Então eu não sei como que foi o ladrão antes dele chegar na crucificação. Mas nós tínhamos 2 ladrões. Justamente Jesus caiu no meio deles. Para não dizer que existia uma dificuldade de um conversar com Jesus e reconhecer Jesus. Não, os 2 estavam à mesma distância de Jesus. Os 2 estavam ao mesmo alcance de Jesus. Só que um reconheceu os seus erros. Mesmo na última hora, ele reconheceu os seus erros. E reconhece Jesus como Senhor de salvação. Porque ele fala assim, Jesus, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. Então ele reconhece Jesus como aquele que poderia redimi-lo, salvá-lo. Reconhece em Jesus que ele era a salvação. Reconhece. Justamente o outro não reconhece. Mesmo ali na hora da morte, mesmo ali na hora do sofrimento, ele não reconhece. E fala palavreados ali que não convém. Então, Jesus fala para aquele que o aceitou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Porque você me reconheceu como aquele que pode te justificar diante de Deus. Só que esse está na mesma situação que você, condenado pelos mesmos crimes, e esse não me aceita, mesmo na hora da morte. O que sobrou? Não sobrou chance. Então, justamente, você vê como que as coisas, nada é por acaso. Nada é por acaso. Jesus está exatamente no meio. A mesma distância daquele que o aceitou é a mesma distância daquele que o recusou. E Jesus vai falar, se me reconheceres diante dos homens, olha o que o ladrão fez. Reconheceu Jesus ao público, a público. Se me reconheceres diante dos homens, eu te reconhecerei diante do Pai. Aconteceu aquilo naquele momento. Mas se me recusares diante dos homens, eu te recusarei diante do Pai. Então eu não posso dizer que o que não teve a mesma atitude que o que aceitou teve salvação. Não posso falar nada. Mas tudo indica que não.
Assim, dentro dos conceitos bíblicos de entendimento, entendemos que não. Aí é com Deus. Mas nós temos os dois exemplos. Então, voltando ao assunto do desviado. Se chegar na última hora, se arrepender dos seus pecados, reconhecer Jesus, clamar pela misericórdia, eu acredito que tenha salvação. Porque enquanto há fôlego, há vida. Enquanto há vida, há oportunidade de... Entendeu? Nós temos Sansão. Nós temos Sansão no último momento ali, não é? Ele clama a Deus e Deus devolve a força para ele e ele continua o ministério dele de juiz. Porque cada juiz tem um ministério diferente um do outro. Eu não posso comparar juiz e juiz. Porque cada juiz vem de uma forma e contra um inimigo e cada juiz age de um jeito. Cada juiz tem um formato. Não posso comparar Samuel com Sansão. Os dois são bem próximos ali. Mas não posso comparar, porque cada um é chamado para agir de um jeito. Sansão age na força. Porque ali a força de Sansão, você pode ler na Bíblia, que o Espírito o possuía. Ele tinha uma força descomunal, era impossível um homem ter aquela força. Você já viu pessoa endemoniada ter muita força? Não é? Então Sansão tinha força, mas a força de Deus, não de demônio. Você pode ler ali que o Espírito o possuía. E Sansão, no último momento, Deus devolveu a força para ele. E diz a Bíblia que quando ele morreu, ele matou mais inimigo do povo de Deus do que toda a sua vida. Entende? Então, enquanto há fôlego, há vida, há esperança de salvação. Precisa entender que Jesus é o único que pode te justificar diante de Deus. É só a justiça dele. Essa última aqui, o dono da casa, eu vou deixar para a gente olhar, depois que a gente olhar agora, bem sintetizado, parábola por parábola. O grão de mostarda mostra que começa pequeno, não é? E toma forma, fica grande, não é? Eu acredito que dá para resumir assim. É muito pequeno, inicia-se muito pequeno, porém fica grande, toma um grande formato a ponto de, não é, aninhar aves, não é? Ganha-se um tom de árvore. Na questão do fermento, nós temos pouco, nós temos também algo pequeno, não é? Até que tudo seja levedado. Nós temos um crescimento também, não é? O reino do céu, aqui também nós temos algo que tem um tamanho. E quando fermenta, no mínimo, dobra de tamanho. Também vejo aqui crescimento, não é? Depois tem a questão do tesouro. Nós temos o reino como valioso, a ponto de tirar, vou colocar aqui, tirar do coração os tesouros deste mundo. Vou pôr assim. Porque o reino dos céus, ele é mais valioso do que todos os tesouros deste mundo. Certo?
Depois a pérola de grande valor também, não é? Busca-se algo de grande valor. O reino dos céus é de grande valor, a ponto também de se desprender dos tesouros desse mundo, não é? Dos enganos das riquezas, para que tenha, não é? Esse reino, esteja, não é? Esteja nesse reino dos céus. Depois nós temos a questão da rede, que o reino dos céus, ele não faz acepção de pessoas, não é? E nós temos uma separação que os anjos vão fazer. Temos um julgamento aqui, não é? E aí Jesus fala assim, né, o dono da casa. E disse-lhe Jesus, entendeste todas essas coisas? Pergunta, né? Entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. E ele disse-lhes, por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus, o escriba, ele é um escritor, ele é um copista, tá? Ele copia a lei, tá? O escriba, ele copia a lei, ele é um copista. Você vai lá e encomenda a lei, um livro, ele copia e te dá uma cópia do livro. Então, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante, né? Então, o escriba. Então, o reino dos céus é semelhante, instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família. Que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Mas ele tira do seu tesouro, né? Por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus, né? Ele está instruído acerca do reino dos céus. É semelhante, né? É semelhante. Vou escrever semelhante assim. Todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quer dizer que ele, um pai de família, tem um tesouro, certo? E no seu tesouro existem coisas novas e velhas. Todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante. Aqui, não sei se dá para concluir, mas aqui eu vejo Novo Testamento e Antigo Testamento. Porque a palavra de Deus, ela vem de revelação em revelação, né? Eu não tinha lido aqui ainda o comentário, mas isto poderia significar as novas verdades do cristianismo acrescidas dos ensinos do Antigo Testamento. Então eu vejo que aqui é um tesouro, as coisas novas e as coisas velhas são tesouro, por isso ele tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Mostra que o escriba, então, tem. O que o escriba tem? Lei. Cópias da lei. Lei na sua mente.
não é? E ele é instruído acerca do reino dos céus. Então ele tem revelações novas e revelações velhas. Eu entendo assim. Que é uma pessoa que, quando vê os ensinos de Jesus, as palavras de Jesus, vê que é Deus. Você pode ver que Jesus vem falando assim, em verdade vos digo. Tudo bem que deve ser algo recorrente ali da forma de falar da época. Mas eu tive um entendimento que era assim, em verdade eu te digo. Quer dizer, em verdade, Antigo Testamento, em verdade, agora, o que eu estou trazendo, em verdade, eu te digo. Quer dizer, a minha verdade de hoje, ela não contradiz a verdade que vocês já têm, que é todo o livro da lei, e os profetas, e salmos, e tudo mais. Mas ela acrescenta verdades para vocês. Acrescenta agora revelações. Não é? Então Jesus, em verdade. Porque Deus ele vem se revelando em verdade, em revelações e revelações, palavra sobre palavra. Você pega a Bíblia, ela vem trazendo revelações acerca de Deus, acerca do reino de Deus, acerca de como Deus quer que nós caminhemos, vai trazendo verdade em cima de verdade. Não é? Então, aqui a gente finaliza